Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Sávio Lidig, eu sou professor de História do cursinho Popular Atitude e hoje nós iremos resolver duas questões que caíram na prova do IFES no ano de 2018, para aqueles alunos que tentaram ingressar no IFES no ano de 2019, correto? Geralmente, as questões de História na prova do IFES, elas caem em um número de 5 questões e costumam ser lá para o final da prova, uma das últimas áreas contempladas na prova, correto? Então hoje nós iremos resolver a questão 41 e a questão 42 da prova de 2018, certo? São duas questões da área de História do Brasil. Então, para aqueles que têm mais afinidade com a história do nosso país, vão ser questões muito gostosas de serem feitas, beleza? Vamos então a elas. A primeira questão diz o seguinte no enunciado. No Brasil atual, a população indígena compreende 890 mil habitantes, cerca de 250 povos diferentes falando mais de 150 idiomas. Entretanto, houve um decréscimo populacional, visto que no século XVI, vários estudos indicam que existiam de 2 a 4 milhões de índios no Brasil colonial, que pertenciam a mais de 1000 povos e falavam mais de 1000 línguas distintas. Então é um enunciado traçando um paralelo entre os povos indígenas do Brasil colonial para a atualidade, certo? A questão diz o seguinte: os fatores que levaram à diminuição da população indígena no Brasil colônia devem-se a: alternativa A, aos sistemas de mita e de encomenda adaptados pelos portugueses para a extração do ouro e da prata. Alternativa B, aos deslocamentos forçados, os descimentos, aos trabalhos exaustivos, às doenças como gripe, sarampo, varíola e as guerras entre os índios e os portugueses. Alternativa C, a aliança entre os índios e os franceses para conter a dominação irlandesa. Alternativa D, o sistema de repartimento herdado dos incas. E alternativa E, a política de escambo realizado entre os índios e os portugueses. Pois bem, pessoal, quando você vai resolver uma questão na qual pede uma alternativa correta, a minha dica é você eliminar as questões que são completamente estranhas ao que o enunciado está pedindo, correto? Então, se a questão está pedindo os fatores que levaram à diminuição da população indígena no Brasil, então percebam que há alguns conceitos como mita, encomenda, repartimento, que foram relações entre os espanhóis e os povos originários da América, mas daquele território que foi dominado pelos espanhóis. E a alternativa está pedindo para justificar, para relacionar o que foi a motivação que fez com que o número de nativos no território português, no território brasileiro, teve um decréscimo muito grande. Então, por mais que você bata o olho nessas questões e não consiga lembrar o que é mita, o que é encomenda, o que é repartimento, não se desespere. Fique com calma e leia as outras alternativas. Pois bem, se você já eliminou a alternativa A e a alternativa D, por causa desses conceitos serem relações entre os espanhóis e os povos originários da América espanhola, então sobraram 3 alternativas. A alternativa C não pode ser, ela é falsa, porque a aliança entre os índios e os franceses não foi para conter a dominação irlandesa, foi sim para conter a dominação portuguesa. Os irlandeses não tentaram tomar o território brasileiro na época do Brasil colonial. Então, por mais que houve sim uma aliança entre os indígenas e os franceses, não foi para conter a dominação irlandesa, e sim a dominação portuguesa, correto? Então sobraram 2 questões. Geralmente é assim que funciona questões que têm alternativas objetivas. Você sempre vai ficar entre 2. Qual que é a mais certa?
Geralmente você fica entre duas e marca a errada, mas vamos com calma. A alternativa E diz o seguinte: a política de escambo realizada entre os índios e os portugueses. Alternativa aí tranquila, não tem nenhum equívoco na alternativa em si. Porque a política de escambo foi aquela onde os indígenas trocavam a sua mão de obra pelos produtos portugueses de baixo custo, espelho, pedaços de panos, né, para poder retirar da natureza o pau-brasil. Só que isso não foi um grande motivo para o decréscimo da população nativa do território brasileiro. Não foi um fator muito grande, né? Então sobra apenas uma alternativa. A alternativa B. Os deslocamentos forçados, os descimentos, que eram estratégia dos portugueses, forçarem os indígenas a descerem. Como assim, professor, descer? Porque com a chegada dos portugueses no território brasileiro, os indígenas tiveram a estratégia de cada vez mais adentrarem no interior do território brasileiro, cada vez irem mais para dentro do território brasileiro. Então, essa estratégia pelos portugueses forçava eles a virem para o litoral, para aí serem designados a trabalhos exaustivos, como ali diz, e o próprio contato entre o português e o indígena fez com que esses indígenas que não possuíam anticorpos a uma série de doenças trazidas por esses portugueses, fez com que a população caísse drasticamente. Então, esses indígenas morriam de gripe, morriam de sarampo, morriam de varíola e até mesmo a guerra entre os indígenas, que se negavam a esses trabalhos exaustivos, e os portugueses, que tinham armas e tecnologias bélicas muito superior à dos indígenas. Correto? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Beleza? Conseguiram compreender por que as outras têm um equívoco ou estão erradas? Vamos então para a próxima. A próxima, questão 42, diz o seguinte: a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, tornou-se o símbolo do processo de redemocratização do Brasil após 21 anos de regime militar. Então, é a alternativa que vocês já podem ver que está falando do processo pós-ditadura militar, da nossa redemocratização e principalmente da nossa Constituição. A Assembleia Nacional Constituinte, convocada em 1985 pelo presidente Sarney, teve a participação de 559 parlamentares e grande mobilização da sociedade. Assinale a alternativa que contém os princípios da Constituição de 1988. Pois bem, a Constituição de 1988 é a Constituição que está válida até hoje em nosso país. Correto? Então, as alternativas, se forem algo muito diferente do que vocês conhecem hoje em dia no nosso país, podem ver que tem algum equívoco ali, beleza? Então, alternativa A. O voto restrito aos homens alfabetizados e maiores de 18 anos. Alternativa B, o voto censitário, ou seja, por renda, por censo, por dinheiro, para homens apenas. Alternativa C, licença maternidade de 120 dias, divisão dos 3 poderes, eleições diretas para cargos executivos e eletivos. Alternativa D, criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e a supressão dos direitos trabalhistas. E a alternativa E, criação do Plano Real, controle da inflação e aumento dos impostos. Pois bem, se vocês têm um conhecimento de como funcionam as eleições no nosso país, vocês já podem eliminar as 2 primeiras alternativas. Alternativa A, voto restrito aos homens. Pera lá, as mulheres também votam. Então, a Constituição de 1988 não diz que apenas os homens votariam, até porque hoje, atualmente, as mulheres votam. E a B também, o voto censitário para homens apenas. O nosso voto ele é obrigatório para todas as pessoas, sem distinção de renda, sem distinção de dinheiro. E, novamente, não é exclusividade dos homens. Eliminamos, então, 2 questões aí só de bater o olho.
Ficamos entre a C, a D e a E. Pois bem, a criação do Plano Real foi algo posterior a 1988, para conter um pouco a inflação, que aí então vem o dinheiro chamado real. Então, temporalmente, a criação do Plano Real está posterior à Constituição de 1988. Então, não é um princípio dessa Constituição instituir a criação do Plano Real, bem como aumentar os impostos. Aumentar os impostos no quê? Essa questão está muito vaga. Criação do FGTS e a supressão dos direitos trabalhistas. Não. Só de vocês olharem o nome da nossa Constituição, Constituição Cidadã, percebam que ela tenta agrupar uma série de diversidades e de grupos dentro dessa Constituição. Então, não houve supressão dos direitos trabalhistas nessa Constituição. O oposto, teve uma série de direitos que foram garantidos para os trabalhadores, como, por exemplo, a licença maternidade. As pessoas, as mulheres que engravidaram depois de ganhar seus bebês, tinham uma licença maternidade de 120 dias. Então, vocês percebam que, anulando as questões que estão erradas, vocês chegam na questão certa, que é a letra C. A licença maternidade de 120 dias, a divisão dos 3 poderes. Pois nossa política atual é dividida em 3 poderes. O executivo, o legislativo, judiciário, com eleições diretas. Ou seja, você vai lá e vota diretamente para presidente, diretamente para senador, correto? Para cargos executivos e eletivos. Beleza? Então, com essas 2 questões de história do Brasil, espero que vocês consigam, então, ter um melhor desenvolvimento na resolução e na hora de fazerem as questões da prova do IFES. Beleza? Até o próximo vídeo, onde daremos continuidade na resolução das questões da prova do IFES de 2018. Beleza? Grande abraço.